pessoal! Nós estamos a exatos 15 dias da celebração da Páscoa, da ressurreição de Jesus. E nesse período a gente vai fazer pequenas reflexões sobre a Via Sacra, ou seja, sobre o caminho que Jesus percorreu até a sua morte e ressurreição. Fica ligado com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Pilatos perguntou: Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. O governador tornou a perguntar: Mas que mal fez ele? E gritavam ainda mais forte: Seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe o entregou para ser crucificado. Palavra da salvação. Os sumos sacerdotes, naquela época, eles se mantinham no poder a partir do momento que eles faziam a vontade do povo, que eles faziam a vontade de Roma. E Jesus, ele chega e confronta tudo isso e ele começa a pregar o reino de Deus. E ele começa a dizer que o reino de Deus não é um reino de violência, não é um reino de busca pelo prestígio e pelo poder em nome de Deus. E ele começa a dizer que a essência do reino de Deus é o testemunho da verdade. Isso vai contra tudo aquilo que era ensinado e vivido naquela época, e Jesus, ele é condenado por desrespeito às leis, né? O Pilatos, ele pergunta para o povo o que o povo queria que ele fizesse, e o povo responde que queria que Jesus fosse crucificado. A cruz naquela época, ela era destinada aos piores crimes e as piores pessoas, ela era sinal de muita desonra, né? E aí, enfim, Pilatos pergunta para o povo, né? Olha, por que vocês querem que eu condene Jesus? O que ele fez? Ele começa a tentar entender por que de fato Jesus merecia a cruz e o que ele tinha feito de errado. E o povo insiste, né, falando que queria que Jesus fosse condenado, fosse crucificado, então Pilatos fala que ele lava as mãos dele. A primeira reflexão dessa primeira estação que eu queria trazer é justamente em cima de Pilatos. Quantas vezes a gente não é semelhante a ele e a gente deixa a dúvida, de certa forma, invadir o nosso coração e a gente se deixa levar pela opinião das outras pessoas e não pela nossa opinião. A gente vai pelo lado mais forte, né, pela opinião do povo e não pela a nossa própria opinião sobre as coisas. E quantas pessoas não são julgadas e condenadas injustamente de acordo com essa nossa omissão. Jesus, ele não hesitava em pregar a verdade, e somente a verdade, independente da consequência que isso tivesse. E a minha pergunta para você é: você tem sido verdadeiro? Verdadeiro com você mesmo e verdadeiro com os outros? O lema da campanha da fraternidade desse ano é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A compaixão nessa quaresma é um sentimento que tem feito parte da sua vida? E se ela tem feito parte da sua vida, ela é um sentimento que acabou na compaixão, ou você de fato viu, teve compaixão e cuidou das pessoas que estão ao seu redor?